irmãos, amigos de Ideal Espírita, a paz do Cristo possa continuar envolvendo o coração de cada um de nós, que possamos, aproveitar bastante a oportunidade que Deus nos dá do trabalho no bem. Bem, nos dias que nós estamos vivendo, dias difíceis, dias conturbados, dias onde nós somos desafiados a cada minuto, não só pela pandemia, mas por toda a consequência que essa pandemia traz, o próprio relacionamento em família, o desemprego, as doenças psíquicas aumentando a cada dia. Então os desafios nos dias de hoje são muito grandes, mas não intransponíveis. Todos os desafios, todas as provas da nossa vida, nós conseguimos transpor. Todos nós somos capacitados, todos nós temos a capacidade de vencer todos os nossos obstáculos. E é para isso que nós estamos no planeta Terra, para vencer todos os nossos obstáculos que se apresentam a cada dia em nossa vida. E quando, se vai escolher um tema para se falar, nós temos o cuidado de lembrar de que maneira a gente pode influenciar as pessoas que estão nos ouvindo. E esse grande desafio na nossa vida: o que trazer para confortar os corações? O que trazer para melhorar a ambiência da nossa terra? O que trazer para melhorar a autoestima da nossa terra tão querida, do nosso povo brasileiro? O que trazer para essas pessoas? Esse também é um grande desafio na nossa vida. Pensando nisso, todos esses dias, o que falar, o que está à frente de um púlpito é uma coisa muito importante, principalmente um púlpito espírita, onde pesa, para todos nós a responsabilidade do que falar para as pessoas, o que trazer para essas pessoas, para que eles possam, encontrar alívio, esperança em suas palavras. Então, pensamos em falar um pouco de Jesus, esse filósofo, esse psicoterapeuta, esse pedagogo, Jesus, que tão esquecido na nossa terra, tão esquecido. E principalmente na hora difícil é que nós esquecemos dele. Parece um contrassenso. Nessa hora difícil que nós estamos passando, o planeta Terra passa, nós esquecemos do Cristo. E é nessa hora que nós temos que lembrar daquela lição maravilhosa, daquela oração das pegadas da areia, que é nesse momento que Ele está segurando cada um de nós no colo. Porque Jesus, como Criador, não nos abandona nunca. Nós esquecemos quem é o governador do planeta Terra. Esquecemos quem é o governador. Quem é o Cristo planetário. Não sabemos o que é um Cristo. O Cristo é a maior pureza na hierarquia dos mundos. É a maior pureza. E nós esquecemos que Jesus, na sua pureza, Ele veio no planeta Terra, não precisava vir, não tinha necessidade, mas Ele não é só o construtor do planeta Terra. Ele não só construiu esse planeta junto com outros seres angélicos. Ele veio diretamente trazer, essa boa nova, essa boa notícia, essas sementes da vida, que é o Evangelho dele, que ele trouxe, não é nem dele, é do Pai, porque todos os Cristos levam para cada orbe esse Evangelho, essa boa nova, essa boa notícia. Então ele trouxe para nós essas sementes da vida, que é o Evangelho, para cada coração poder florescer, porque nós temos que florescer onde nós estamos plantados. Onde nós estamos plantados, nós precisamos florescer. Então eu trouxe,
o ensino de Jesus, uma parábola dele, para que a gente possa rememorar esse mestre, para que a gente não possa esquecer jamais que temos um mestre querido, que temos um mestre que devemos amar profundamente. E cada vez mais nós nos distanciamos de Jesus. Esse distanciamento está ficando cada vez maior. Nós não temos que nos distanciar dele. É nessa hora que temos que nos aproximar desse mestre, porque ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, absolutamente ninguém na terra irá ao Pai se não for através dos teus ensinos. E a gente esquece isso. Nós espíritas esquecemos isso. Então nessa hora, desafiadora, nessa hora onde tantos obstáculos estão à nossa frente, vamos pensar no mestre. Vamos lembrar desse mestre querido que está aqui conosco todo o tempo, que está vivendo conosco, respirando conosco e querendo, junto com o Pai, que cada um de nós seja feliz. Não tenhamos dúvida disso. Ele quer que todos nós sejamos felizes. Então, essa parábola, que eu trouxe é a parábola do joio e do trigo. Eu digo que todas as parábolas, elas tocam muito no nosso coração. E essa é muito apropriada para os dias de hoje, para esses dias desafiadores que a gente está vivendo. Então, o que é uma parábola, São várias visões de parábola. A parábola pode ser uma lua refletindo a sua luz sem violentar ninguém. Ela pode ser também sacos de sementes que, com certeza, todos nós, quando abrimos o saco, vamos poder contar cada semente. Mas nenhum de nós pode dizer quantos frutos vão dar essas sementes. E ela pode ser também pedagógica, porque Jesus é o nosso pedagogo maior. Ela pode ser pedagógica também, porque Jesus, ele não ensinava só através de parábolas, ele ensinava de todas as maneiras. Ele ensinava no olhar, ele ensinava no toque, ele ensinava quando curava as pessoas, ele ensinava quando estava junto, sorrindo com as pessoas. De todo jeito, Jesus curava aquelas pessoas que estavam lá. Então, a parábola, é também uma função, tem uma função pedagógica, porque ela traz ensinamentos para cada um de nós. É uma coisa simples, porque ele pegava o quê? A ambiência daquele povo, toda a vivência daquele povo, e ele ensinava do conhecido para o desconhecido, como Kardec também ensinou do conhecido para o desconhecido. Então, essa pedagogia que ele usava tocava o fundo do coração, porque ele aproveitava aquela época. Ele aproveitava, o Mar da Galileia, não é hoje esse lugar deserto, empoeirado. Ela era a maior produtora, não só da Galileia, como de toda a Judéia. Toda a Judéia, se beneficiava da produção da Galileia. Então, aquele mar da Galileia, aquele ambiente que ele vivia lá, ele aproveitava o campo, aproveitava a pesca para ensinar as pessoas, para que as pessoas entendam, como fazer, porque ele mesmo disse: o que eu faço, todos vós podeis fazer, e até muito mais. Então, Jesus não brincava com as palavras. Jesus não mentia para a gente. Ele estava ali para ensinar a todos nós, porque é o nosso irmão maior, aquele irmão que chegou na alta hierarquia de um Cristo. Então ele ensinava para a gente, mostrava para a gente como fazer, e ele fazia coisas simples, mas para nós ainda é tão difícil entender isso, para nós ainda é complicado entender isso. Então a gente vai ler aqui, essa parábola belíssima,
do joio e do trigo, que ela diz assim: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhe respondeu: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo depois que partires? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Isso, gente, está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24 e 30. Não 24 a 30, 24 e 30. Então, nós vamos vendo, né, a obra de Jesus. Qual é a obra de Jesus? É a obra da educação. Ele veio aqui, como nós falamos, como pedagogo, né? Ele veio educar as criaturas. Porque através da educação é que com certeza todos nós vamos mais cedo alcançar, né, esse reino dos céus. Como ele coloca aqui, o reino dos céus é aquele que semeia boa semente, né? Então esses semeadores, nós tivemos muitos semeadores aqui, além de Jesus, tivemos vários semeadores. Então eles fizeram essa obra de educação. E realmente educar, né, é uma tarefa muito difícil. Se era difícil para o mestre, imagine para nós, né? Então, educar é difícil porque existe uma transformação. Porque ninguém pode educar sem compreender alguma coisa. E é por isso que a doutrina traz, né, todo esse conhecimento para nós. Traz essa gama de conhecimento, porque através do conhecimento é que nós vamos nos educando, é que nós vamos melhorando os aspectos da nossa vida. Então, a obra de educação é a obra que realmente que vai transformar esse mundo. E Kardec, né, ele já conceitua a educação como a arte de modificar os caracteres, né? É a arte de mudar os caracteres, de criar hábitos nas pessoas. E Jesus, né, ele falou: aquele que não educa, né, é aquele que tem um bastão para violentar as pessoas. Então, a educação, ela precisa ser promovida na Terra. E falando de educação, nós vamos lembrar aqui um caso muito interessante que se deu em Uberaba com Chico. Chico era aquele mineirinho, né, fantástico. Estava sempre muito animado, muito quieto, muito observador. E eu digo que os espíritos superiores são sempre muito observadores. E a gente tem 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca só, né? Mas como falamos? Para nós ainda é difícil observar, né? Ouvir, observar, é difícil. A gente fala mais do que observa. Então ele estava lá observando, e Herculano Pires, que era esse grande filósofo, essa mente extraordinária, né, que fez trabalhos extraordinários aqui na Terra, ele falou que para ser evangelizador, que é o grande educador também, precisava de um requisito, um pré-requisito: ser pedagogo. E os mais experientes acharam que isso era um absurdo. E começou aquela discussão, né? Ele achando que para evangelizar tinha que ser pedagogo, e aquelas pessoas mais experientes ali da casa espírita dizendo
que que ele estava sendo radical, que não era assim, que a boa vontade, o amor podia prevalecer, e Chico lá quietinho, tomando seu café, e mineiro adora um cafezinho, tomando seu cafezinho lá, quieto, tranquilo, e aquela discussão, quando ficou aquela discussão acalorada, resolveram perguntar a Chico, o que você acha? E ele falou assim, Emanuel está aqui perto de mim, dizendo que para ser evangelizador, precisa amar as crianças. Só Chico, só Emanuel, para dar uma resposta dessa. Então, para nós educarmos, né? E Jesus tinha esse amor, por isso que ele educava tanto a gente, ele tinha esse amor profundo por todos nós. Então, né, com certeza, sem amor, nenhuma obra será realizada aqui na Terra. Né? Porque se eu não amar os alunos, se eu não amar os educandos, se eu não amar os evangelizandos, nós nunca vamos realizar absolutamente trabalho algum. Nós temos que amar as pessoas, amar profundamente. Para nós ainda é muito difícil exercitar esse amor. O nosso amor ainda, ele é tão superficial que é muito mais egoísmo do que amor. Mesmo o amor materno, que é o amor assim, em potencial, que é o maior em potencial aqui na Terra. Mas ele ainda tem um cunho de egoísmo. Então nós, né, precisamos amar, fazer essa obra de educação. Porque só o amor pode transformar as pessoas. Porque sem amor, né, nós não podemos transformar ninguém. Porque vai ficar, né, falando e as palavras vão ficar vazias em nosso coração. E a gente vê nas obras de André Luiz, nas obras da Joana, nas obras do Emanuel, nas obras todas, né, da doutrina espírita, quantos exemplos de amor ali naquelas obras, né? Porque Jesus, que é o nosso amor maior, ele com certeza fazia isso pra gente. Ele jamais violentava ninguém, ele jamais exigia nada de ninguém. Muito pelo contrário, ele amava incondicionalmente todas as pessoas. Não importa, né, o grau evolutivo, não importa o que as pessoas faziam, não importa, né, se as pessoas estavam errando ou não estavam, pessoas de má vida, pessoas que cobravam impostos, que eram mal vistas naquela época. Ele amava cada uma das pessoas, tanto que ao se despedir da terra, foram com eles, com essas pessoas chamadas de má vida, que ele teve um encontro maior. Antes da ceia, né, que ele teve com os apóstolos, ele foi ter um encontro com aquelas pessoas que com certeza na visão dele precisavam muito mais dele do que os próprios apóstolos que estavam ali. Então isso é amor, né? E amor é uma coisa difícil até de se falar, porque a gente não tem ele no nosso coração. Então essa obra de Jesus, né, nessa parábola, ele fala aqui que o reino dos céus é para aquele que coloca boas sementes na terra, é aquele que ama profundamente, é aquele que mostra através do seu exemplo o que realmente nós temos que fazer aqui. Mas, né, mesmo com todo esse amor de Jesus, com todo o amor de Ismael aqui no Brasil, com todo o amor desses irmãos que estão na direção do movimento espírita, porque no movimento espírita, quantas pessoas estão aí à frente desse movimento, trazendo, né, para nós orientações, amparo para todos nós, mesmo assim o joio cresceu. E que joio é esse, né, que Jesus chama de inimigo, né? Muitas vezes, né, o inimigo que a gente acha, né, não é aquele adversário nosso que está encarnado. O inimigo vive mais aonde? Dentro de nós. O maior inimigo nosso não é o outro, somos nós mesmos, são os nossos pensamentos, é aquilo que a gente não realiza de melhor. Isso é realmente o joio. Jesus não estava falando do diabo, né? As pessoas têm religião que fala do diabo. Então,
O inimigo é aquele diabo. Não, o diabo não existe, gente. O diabo, ali quando Jesus falava de Satanás, Satanás é o mal que vive em nós. É o mal que ainda, como Paulo de Tarso, o bem que eu quero ainda não faço, mas o mal que eu quero todo minuto eu faço. Paulo de Tarso falava isso nas suas lindas cartas. Então, se Paulo de Tarso fala, imagine nós. E o espírita, outras religiões falam do diabo. O espírita fala de quem? Dos obsessores. São eles o culpado. O culpado de eu não fazer um bom plantio, na hora que eu vou plantar o meu trigo, eu deixo o joio também crescer. Por quê? Que joio é esse? São os nossos maus pensamentos, são as nossas más ações, é aquilo que a gente não faz de melhor, é aquilo que a gente faz de pior. E nós colocamos a culpa, vamos trocar a palavra, não vamos falar de culpa, vamos falar de responsabilidade. É mais, assim, fica uma palavra menos dura, responsabilidade. E nós responsabilizamos os nossos atos de cada dia aos irmãos enfermos desencarnados. Nós colocamos a responsabilidade neles. Não somos nós que erramos, não, são eles é que erram para nós. Será que é assim, meus irmãos? Será que foi isso que nós estudamos na doutrina espírita? Que são os obsessores, os irmãos doentes, necessitados, que são responsáveis por tudo isso que está acontecendo na Terra hoje, ou com a nossa vida? Será que foram eles que colocaram essa pandemia aqui, que plantaram isso? Será que são eles responsáveis pelo nosso desemprego, pela nossa vida que não está boa, pela nossa enfermidade? Será que é? Nós temos que refletir sobre isso. É claro que muitas vezes eles têm uma parcela de responsabilidade, sim, porque eles influenciam, sim, porque a 459 fala, que a influência existe. Claro que ela existe, todo o tempo, mas será que é só a influência dos irmãos enfermos ou existe influência de irmãos bondosos? Será que aqui comigo está irmãos que não querem o que eu faça, querem que eu faça coisa ruim? Ou tem aqui irmãos que querem que eu faça o melhor? Quem que influencia mais? Os irmãos enfermos ou os irmãos bondosos? É claro que a influência de irmãos bondosos é muito, mas muito maior do que os irmãos enfermos. Mas com quem eu sintonizo? Qual é a minha sintonia? Com quem que eu sintonizo mais? Com os irmãos enfermos ou com os irmãos bondosos? Temos que refletir sobre isso, porque influencia os irmãos no nosso pensamento, nas nossas ações, muito mais que imaginais, que de ordinário são eles que nos dirigem. Mas que direção é essa? Então esse joio que está aqui junto com o meu trigo, quem que plantou? Será que o nosso Criador cochilou? Dormiu? Será que Jesus ficou distraído? Será que meu guia espiritual foi embora, me largou? Me abandonou? Será que os irmãos, familiares, benfeitores, orientadores fugiram do local? Ou fui eu que não consegui sintonia com eles? Nós temos que refletir sobre isso, porque o joio está lá plantado. Mas quem plantou esse joio? Nós temos que pensar sobre isso. E essa parábola, vem nos mostrar que somos nós
os plantadores, cultivadores do joio. Joio, gente, é uma planta da Palestina chamada cisânia. Cisânia em grego quer dizer planta, mas quer dizer briga, dissensão, confusão. Quem que está fazendo essa confusão toda? Quem que está fazendo essa briga toda aí? O joio que está fazendo. Os joios moram onde? Em nós. Porque Jesus disse, toda semeadura cresce. Está lá em João. Toda semeadura cresce. Está lá no Evangelho de João. Toda semeadura cresce. Mas ele diz também, origem das tentações. Está no Caminho, Verdade e Vida. Todas as duas lições. Tanto semeadura está no Caminho, Verdade e Vida, que é o meu livro de cabeceira, como origem das tentações também está no Caminho, Verdade e Vida. Cada um, aí é na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 14, quando diz assim, cada um é tentado, atraído, engodado em sua concupiscência. Cada um é tentado, atraído, engodado na sua própria concupiscência. E Emmanuel diz que muitos de nós imputam a Deus as nossas mazelas. Muita gente está achando que a pandemia vem de Deus. Foi ele que conseguiu botar lá. Será que Deus, sendo amor, sendo misericórdia, sendo o semeador da vida, porque nós estamos mergulhados no fluido divino, o fluido divino está aqui, nessa ambiência, está junto de mim, esse fluido, esse amor divino, ele está plantado em mim nesse momento, em todos nós. Então, se estamos mergulhados nesse amor divino, por que as coisas não dão certo na nossa vida? É culpa de Deus? Então, muitos imputam a Deus, muitos imputam aos familiares. A culpa de eu não ser boa é da minha mãe, eu vou cobrar dela. É do meu irmão, é do meu vizinho que me perturba, é dos meus amigos que não são bons para mão, são dos meus filhos. Tem sempre que ter um culpado. Mas aí Emmanuel é assim, cirúrgico, quando ele diz, né? Quando ele pega essa carta de Tiago e ele começa a examinar. Vamos examinar os dois substantivos: tentação e concupiscência. O que é tentação e concupiscência? Ele diz que um exterioriza o outro. Que concupiscência é ouvir a própria malícia. A própria malícia. É o próprio joio. É aquilo que está em nós. E se existe em nós, é por isso que atraímos irmãos enfermos. Porque se nós não tivéssemos o joio dentro de nós, se nós não tivéssemos males, nós não íamos atrair espíritos enfermos. Nós íamos atrair quem? Os bons amigos espirituais. Então, concupiscência, ser tentado, é ouvir a própria malícia. É esse mal que precisa ser extirpado, né? A cada minuto na nossa vida. Ele tem que ser extirpado na sua essência. E isso não é fácil. É mais fácil adquirir virtudes do que tirar o mal. E ele diz que atrair, né, o verbo atrair, nós somos todo o tempo atraídos para as coisas ruins. Todo o tempo. Todo o tempo, porque o mal está plantado, mas o mal vem de Deus, gente. O mal vem de Deus. Nós não acabamos de falar que Deus é amor, né?
que permite essas sementes da vida, que estamos mergulhados nesse fluido amoroso, benéfico, né? que está em todo o universo, não está só na Terra não. Esse fluido cósmico está em todo o universo. É por isso que ele sabe, quando cai um fio do nosso cabelo, ele sabe que ele está mergulhado em nós. Então, o mal não vem de Deus. O mal é a ausência do bem em nós. É a ausência do bem em nós. Por não sermos bons, atraímos os maus. É matemático. 1 e 1 tem que dar 2, gente. E a doutrina é assim. Ela é matemática, ela é cirúrgica. Ela mostra o fundo de cada um. Então, temos que começar a entender que o mal foi plantado dentro de nós e não só foi plantado, nós gostamos de viver isso. Mesmo nessa pandemia, né, as pessoas estão assustadas, com medo de morrer e pasme, o espírita tem medo de morrer sim. Tem medo de morrer sim. Isso não é só da religião, não. Nós temos medo de morrer, sim. Nós temos o instinto de conservação, mas nós temos principalmente apego. Apego a essa vida, que a gente reclama todo o tempo, mas se apega a ela a cada dia. Porque morrer, todos nós vamos. É a notícia ruim que a gente tem, né? Que nós todos vamos morrer. Não precisa ser agora, né? Mas que vamos morrer, vamos. Mas temos uma notícia maravilhosa dada por Jesus que nós esquecemos. Somos imortais. De todas as notícias que ele trouxe, né? E trouxe inúmeras notícias maravilhosas para todos nós. Mas uma, nós precisamos entender, nós somos imortais. E ele mostrou para a gente que ele é imortal. Então, Jesus falava para quem? Para corpos? Ou para espíritos imortais? Quando ele traz os ensinos, quando ele mostra essa parábola aqui do joio e do trigo, o que ele mostra para a gente? Somos imortais. Vamos viver para sempre. Claro, o corpo não. O corpo se desagrega, o corpo perece, o corpo vai com certeza ser disseminado, vai ser transformado em outro tipo de matéria. Mas o nosso espírito, quer dizer, nem é nosso, o meu espírito, que eu sou um espírito, eu não tenho um espírito, eu sou. Então ele é imortal. Nós vamos continuar vivendo, e é isso o medo do espírita. Porque sabe que não é bom, o que vamos encontrar do outro lado? Esse é o grande medo, esse é o grande pavor. Mas, né, se construirmos um lugar, né, melhor para nós, a psicosfera melhor, o fluxo temer. Não precisamos temer. A dona Angélica, né, que é da casa, na minha casa, dona Viana, ela dizia assim: ai, Cleise, meu medo é morrer e estar viva ainda, de ser enterrada viva. Eu dizia assim: ah, dona Angélica, mas que medo é esse? Mas ela tinha um pavor disso. Ela disse: eu só me enterra 24 horas depois. E ela foi respeitada, né? Ela foi enterrada 24 horas depois, que é para poder ela, vamos dizer assim, o espírito ficar, vamos dizer, mais acomodado lá. Mas esse medo da gente. Então Jesus falava para espíritos imortais, né? E como espíritos imortais nós temos vivências. A nossa vida não começou quando abrimos o olho depois da barriga da nossa mãe, e não vai acabar no túmulo, né? Nós já vivemos antes. E o que semeamos lá atrás? Que tipo de semeadura nós fizemos lá atrás? Será que foi mais joio? Será que foi mais trigo? O que nós semeamos? Mas Jesus, o que falou? Fazer uma obra violenta em nós, porque a gente tem mania de violência, né? Ainda temos.
Quando vemos um noticiário de alguém que matou, alguém estuprou, alguém fez alguma coisa ruim, qual a nossa premonição? Pena de morte. E nós somos contra a pena de morte. Por que o Espírito é contra a pena de morte? Porque ninguém morre. Porque aquela pessoa que fez aquilo vai continuar fazendo um plano espiritual. E melhor, com mais liberdade. Não paramos para pensar nisso. Então, naquele ímpeto, né, de querer nos livrar do joio imediatamente, mas não é assim que a gente vai se libertar do joio. O joio é um trabalho de educação. É aquela obra de educação que nós falamos. Não podemos ser arrancadores do joio. Nós temos que trabalhar esse joio, né? Para que esse trigo, quando for tirado, ele possa vir puro. Ele possa ser retirado. Mas não podemos arrancar assim. Porque o mal ele não pode ser extirpado. E Jesus sabe disso, e o Pai Criador sabe disso, que nos dá, né, sempre novas oportunidades para trabalhar esse joio dentro de nós. Será que Deus tem pressa da nossa evolução? Ele está com pressa? Se tivesse pressa, a gente não estava aqui até hoje. Quantas encarnações já tivemos? E quantas teremos daqui para frente? Porque Ele sabe, né? O Pai sabe que cada criatura dele vai ser um espírito puro amanhã. Ele sabe disso. Se Ele sabe, Jesus sabe, por que nós precisamos fazer uma obra com pressa? Então a obra, né, de Jesus, ela é sempre uma obra que demanda tempo. Porque para arrancar esse joio demanda tempo. Nós temos que trabalhar isso em nós. Mas só podemos trabalhar quando a gente começa a compreender o mal que está em nós. Quando começarmos a não responsabilizar o outro pelas nossas dificuldades. Quando pararmos para pensar que o responsável por tudo que a gente semeia por aí somos nós mesmos. Colocar a culpa ou a responsabilidade no irmão enfermo, nos nossos entes amados, nas pessoas que nos rodeiam, é fácil. Agora, e nosso autoconhecimento, que a doutrina faz para a gente? Que a doutrina nos ensina a fazer esse autoconhecimento. Porque para ser um ser integral, nós temos que nos autoconhecer. E autoconhecimento, será que é só mergulhar para dentro? Não, gente. Não é isso, não. É mergulhar dentro de você. Que isso? Como é que faz isso? Não, é perceber em cada ação nossa o que está bom e o que está ruim. É como Santo Agostinho falava na 919A. Cada noite Santo Agostinho promovia esse autoconhecimento. O que nós estamos semeando durante todo o nosso dia? Muitas vezes a gente diz assim, eu não dormi, eu não consegui dormir, eu não consegui fazer isso, eu não consegui fazer aquilo. Mas como foi o nosso dia? Porque para dormir a gente precisa ter calma, tranquilidade, precisa ter paz. E ser pacífico não basta não ser violento. Ser pacífico, nós temos que ter outras habilidades para poder ser pacífico, que a gente ainda não tem. Nós temos que ter outras habilidades. Não é só não ser violento. A habilidade que Jesus tinha, que Mahatma Gandhi tinha, que o Martin Luther King tinha, que a Madre Teresa de Calcutá tinha, e tantos outros aí, o Paulo de Tarso, o João Evangelista, que depois veio com Francisco de Assis. Aliás, Francisco de Assis, né, como também um grande educador, ele falava assim para os seus discípulos, né? Vá pregar o Evangelho. Se preciso, use as palavras. Se preciso, use as palavras. Porque a gente acha que pregar é ficar falando, fazendo propaganda. Não, a doutrina espírita não ensina a gente a ser proselitista. Para divulgar a doutrina,
A gente não precisa ficar em praça pública, não, como os fariseus faziam, botava a túnica, pregava em praça pública e achava que estava quites para com Deus. Não, não é isso não, gente. Para evangelizar, a gente tem que se evangelizar, amar as pessoas. Para pregar, eu tenho que levar o meu exemplo de amor. Meu exemplo de amor. Porque quando Gandhi foi consultado para falar para a pessoa não comer açúcar, ele ficou calado, não falou nada. Ele precisava de um tempo. Depois ele pôde dizer para não comer açúcar, porque ele não comia. Exemplo, gente, arrasta muito mais do que palavra. Por isso que ele diz, para evangelizar, vai evangelizar e, se preciso, use as palavras. Porque muitas vezes ele te fala o que não vive, como eu estou fazendo hoje aqui. Ainda não vivo isso, mas estou pregando aqui, né? Fazendo a minha parte, trazer o evangelho. Já estou tentando viver alguma coisa. Porque com certeza, se a gente olhar, a Maria mesmo estava conversando sobre isso, a gente se olhar há 20 anos atrás, 10 anos atrás, nós estamos muito melhores hoje. O joio já está diminuindo. O joio já está diminuindo. Então nós precisamos, trabalhar esse joio dentro da gente, essa cisânia, essa briga que está em nós, a dissensão, a confusão que a gente ainda faz, nesse planeta. Vamos tentar amansar o nosso coração. Vamos tentar, criar boas sementes em torno da gente. Porque é assim que a gente muda o mundo. Mudando o mundo, a gente tem que se mudar primeiro. Porque através do nosso exemplo é que a gente vai modificando as pessoas que estão ao nosso lado. Porque o que adianta pregar aquilo que eu não vivo? Então o autoconhecimento é isso. É eu tentar, fazer o melhor durante o dia para que à noite eu possa ter paz para dormir. Mas se eu vejo filme violento, se eu vejo noticiário que só me traz desarmonia, se eu brigo com meu vizinho, se eu discuto com a minha mãe, se eu discuto com meus filhos, como é que eu quero dormir? Como é que eu vou ter paz para dormir? Na pergunta 642, Kardec pergunta assim: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, não basta que não façamos o mal? Será que a gente, para agradar a Deus e assegurar a nossa melhora futura, será que basta que a gente não faça o mal? Não. É preciso que faça todo o bem no limite das nossas forças. Não basta que não façamos o mal. É preciso que façamos o bem no limite das nossas forças. Porque em não fazer o bem, já estamos fazendo o mal. Então os irmãos, eles são bem firmes em suas orientações. Bem firmes. Eu digo, o que é mais espetacular? A pergunta de Kardec ou a resposta dos Espíritos? Porque quando não estamos fazendo o bem, nós já estamos fazendo o mal. E esse joio já está crescendo em nós. Então não podemos arrancar esse mal de uma hora para outra. Não vamos virar espíritos puros quando sairmos daqui, da terra. Não vamos. O trabalho, ele é muito grande. O trabalho é um trabalho assim, hercúleo. É um trabalho grandioso que nós temos que fazer. Porque esse joio cresce, E não adianta a gente querer, plantar chuchu e querer mais tarde colher cenoura. Não vai dar certo. E a gente tem aprendido que a semeadura era livre, mas a colheita, ela é obrigatória na nossa vida.
Então vamos ter cuidado com o que estamos semeando. Vamos ter cuidado com os nossos pensamentos, porque o pensamento ele tem forma, e essa forma ele vai contaminando toda a nossa terra, e é por isso que há a pandemia, e é por isso, né, que o coronavírus está aí, e outros vírus estão aí, outros vírus, não é só o coronavírus que está aqui, e outras doenças estão, porque através das nossas maneiras, da maneira que a gente se comporta na terra, o que nós estamos pensando, o que nós estamos emitindo para o planeta Terra, qual é a nossa vibração, o nosso lar, todas as 18 horas no nosso lar, lá é uma obra de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, 18 horas eles fazem oração. E que bom que a gente também forme uma corrente, né, de oração às 18 horas, que eu estou fazendo isso. Então vamos formar uma corrente de oração, vamos pedir para o planeta Terra, né, vamos contribuir para que esse planeta ele realmente se regenere o mais rápido possível, ao invés de ficarmos responsabilizando as pessoas, os espíritos, a Deus, a Jesus, como se eles estivessem dormindo, como eles não estivessem atentos, e digo, as coisas não estão piores porque eles estão atentos, porque eles são amor puro. Então vamos, né, conseguir ser trigo nessa terra, semear esse amor, semear boas sementes, mostrar que nós viemos, nós temos uma missão a cumprir aqui. E a nossa missão é grandiosa. Sem sermos missionários, temos missão. Nós temos que fazer parte da obra da criação, vamos ser co-criadores, vamos ajudar na psicosfera desse planeta e vamos colocar Jesus e Deus dentro do nosso coração. Vamos entender esse mestre, vamos entender, né, o quanto ele fez pela humanidade. Essa boa nova está aí, vai ficar sempre esses ensinos junto do nosso coração. Então, gente, né, que possamos aproveitar bastante a oportunidade de estar na terra, que possamos semear esse trigo, que possamos, né, retirar esse joio aos poucos, porque com certeza tem que ser aos poucos. A obra de Jesus, né, não foi feita num dia. E nossa transformação também não vai ser feita num dia. Vamos aproveitar e deixar que esses ensinos, que essas sementes toquem em nosso coração, que vibre em nós e que façamos, né, de nós instrumento da vontade de Deus. Muita paz, que Deus nos abençoe. Um beijo no coração de todos. Bem,